E aí, se nada der certo, se tudo mais der errado, se vocês não seguirem o que o tio Eli passou de como fazer, a possibilidade de cair nessa situação aqui, a multa agravada é o menor dos problemas. É a caracterização do ilícito, né, tributário, o ilícito penal, definido como crime contra a ordem tributária e, mais recentemente, aí também a lei anti-lavagem de dinheiro que combate fraudes estruturadas, muitas vezes fraudes estruturadas através do uso de empresas, né? Então, o que fundamenta aí o crime contra a ordem tributária é a Lei 8137 de 1990, que vai definir na sua legislação a aplicação penal, né, de, de ações que vão caracterizar como crime contra a ordem tributária. Então, a pessoa fica presa? Fica. Acreditem, fica. Depende, né? Vamos entrar em alguns pormenores do nosso país. Mas, recentemente, tem o caso do empresário de Santa Catarina que foi preso e os 11 vagabundos lá do Supremo entenderam que uma dívida de 30 mil reais do empresário, que não pagou ICMS, 30 mil reais. Foi preso, tá? Porque não pagou ICMS 30 mil reais. Imagina o tamanho, o porte. Não estou justificando sonegação aqui não, pessoal. Vendeu, recebeu, tem que pagar. Mas quem tem empresa sabe que quem tem empresa pequena sabe que não é assim. Estou justificando sonegação, né? Até porque inadimplência não é sonegar. A inadimplência é o não pagamento temporário. Ninguém quer ficar devendo. O sonegador contumaz, não. Ele sim, ele cria estruturas para não pagar, para não sonegar mesmo, para emitir nota, enfim. Ou se utiliza de subterfúgios como a fraude, a fraude, né, de criação de estruturas fraudulentas, falsificação de documentos, falsificação, inserção de elementos na escrita fiscal, falsificação de obrigações acessórias, tudo isso é fraude. Sonegação é o não recolhimento do tributo utilizando esses instrumentos. O conluio, a união de de dois ou mais personagens com um intuito doloso de não pagar o tributo, a simulação e abuso de forma e abuso de direito, como nós vimos, em muitos casos vão caracterizar o crime contra a ordem tributária e a autoridade fazendária ela é obrigada, né, a oficiar o Ministério Público para que instaure o processo criminal já a partir da aplicação do auto de infração, a depender da infração, tanto no âmbito estadual quanto no federal. Os agentes fiscais têm essa prerrogativa de incluir, oficiar e se entender que é a estrutura fraudulenta para que o Ministério Público instaure o procedimento e aí sim corre um processo criminal, né? Tributário, penal tributário, que é uma outra esfera, né? A defesa já é uma outra esfera. E aí tem essa decisão recente aí dos 11 Supremos lá, aqueles meninos levados, que considerou crime o não pagamento de ICMS, a dívida de um... Tá aqui, ó. Quando vem esse processo, vem um processo assim, ó, RHC, significa que é recurso de habeas corpus, tá? E o habeas corpus é um instrumento jurídico, processual, pelo qual você quer evitar a prisão. Então, você tem um habeas corpus preventivo e tem um habeas corpus em que o cara já está preso. Ou seja, esse cidadão foi preso, ou estava na iminência de ser preso, por uma dívida de 30 mil reais, né? Ele declarou e não recolheu.
Esse é o nosso país preso com rigor ferrenho das normas para uns, né? E cego para outros. Esse é o nosso país, já diria Renato Russo na canção de 1987. Que país é esse? Se estivesse vivo, uma música tão atual quanto, né? E um dos pontos aí, Natália, por exemplo, o parcelamento não extingue a punibilidade criminal, tá? O cara vai preso e ele parcela o débito tributário, não extingue a ação criminal, tá? A ação criminal continua. Trago essa também aqui, ó. Quem assina? Quem assina são muitos de vocês assinam, né? Cuidado, muitos escritórios, trabalhei em escritório que não pegava determinado tipo de cliente. Por quê? Aqui essa decisão TRF4, que direcionou a execução fiscal para o contador da empresa, tá? Então, existe uma coisa no processo criminal, da qual eu não sou especialista, obviamente, né? Mas que chama excludente de licitude, algumas coisas dentro do Código de Processo Penal. No Código Penal, existe a exclusão da ilicitude, quando você faz uma determinada ação que caracteriza crime, mas mediante coação. Em alguns casos, é aplicável a questão da excludente de licitude. Aqui, parece que o contador fez o processo, ele que indicou, ele que colocou, ele que fraudou os documentos, mas sempre precisa saber, num todo, como que, né, essa situação se deparou. O mais importante do que isso é a decisão. A decisão diz, manda um recado claramente, olha, se você é contador e está prestando informações que vão caracterizar crime contra a ordem tributária, você corre o sério risco de ser acionado no polo passivo e, consequentemente, responder numa ação de execução fiscal. Penhora de bens, penhora de conta corrente, casa, patrimônio, por aí vai, tá? Pode falar, Tamires. Boa noite. O caso também da questão do contador, que a gente tem, por exemplo, algumas empresas alguns sócios, diretores, enfim, proprietários de empresas, que não sabem o que o contador está fazendo, às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo, e ele coloca a empresa em risco, né? Então, assim, entrega a declaração zerada, ou declara não paga, ou declara errado, ou, enfim, qualquer outro crime que possa caracterizar isso aí. E daí, às vezes, a empresa não está nem esperando. Muitas vezes a empresa geralmente já sabe também. Mas eu já tive presenciar casos que a empresa achava que estava tudo certo. A auditoria não pegava nada, ou pegava e passava. Pode acontecer, né? Mas se a gente tem uma empresa, nós temos que, Sim. né, zelar por todo o cuidado necessário, né? Então, O que casos... acontece é que eles, na mente desse caso que eu passei no passado, é que, assim, ele acha que a auditoria está lá, tá com o parecer da auditoria, tá tudo certo, entendeu? Ele Uhum, não tem noção que é só de DF, por exemplo, aquela auditoria, né? uhum. Sim, tem uma auditoria fiscal, né? Não só uma auditoria contábil, mas uma auditoria fiscal, uma auditoria financeira, às vezes, e tudo mais. Vai E no muitas detalhe, empresas né? têm auditoria interna, né? Eu trabalho numa empresa que tem auditoria interna, área de qualidade, auditoria interna, justamente, mas as empresas menores realmente delegam e não querem se preocupar com esse aspecto, fica na mão do contador ou de um escritório Negócio, contábil. né? Fica mais focado no negócio mesmo, acha que a Então, auditoria é o suficiente, né? e não é, né? Mas tá aí o recado, e esse também vem para vocês, que é a lei anti-lavagem de dinheiro, que combate a fraude estruturada no Brasil. Não é piada, não é para rir agora, mas ela traz aqui uma menção que é as pessoas físicas ou jurídicas que prestem mesmo que eventualmente serviços de
assessoria, consultoria, contadoria, auditoria ou aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações que vão caracterizar como fraudulentas. Então, é a parte de assessoria. Né? Por isso que eu me reservo a atender somente clientes e propor operações de planejamento tributário para eu poder dormir com a minha cabeça tranquilo, porque o grande nunca é pego. O pego é o pequeno, que é o bode expiatório, né? Então, esse é o retrato do nosso país. Não que isso justifique para você não fazer algo errado. Você não tem que fazer algo errado desde sempre, né? Não é porque a gente não vai ser pego com esse pensamento, não. É errado, é errado. Então, jamais vou assessorar um cliente ou propor uma ideia que não seja correta, porque não tem dinheiro no mundo que pague a sua consciência, né? Isso não tem preço. Então, fica esperto, porque quem presta assessoria, muitos de vocês prestam assessoria, né? Tem escritório. Tomem cuidado, porque podem ser, se tiver algum ilícito tributário, pode cair na lei de anti-lavagem de dinheiro, tá? Tá aí uma foto minha quando eu era bebê. Eu tinha olho claro, cabelo melhor. E como é que os caras pegam isso? Nem vou falar da questão do SPED, nada disso, né? Mas eu vou falar de uma coisa que não é divulgado. Isso também, quem viu no curso de gestão tributária, gosto de trazer esse item aqui, porque ele não é divulgado. Porque existe o protocolo 66, só faltou ser um protocolo 666, né? Que traz a criação do sistema de inteligência fiscal, que nada mais é composto por contabilistas, advogados, hackers, peritos investigadores da área digital, né, de crimes cibernéticos, mais Receita Federal, mais Polícia Federal, mais as Secretarias de Estados das Fazendas. Ninguém divulga isso, mas pode dar uma bugada aí que tem um inteiro teor do protocolo 66. É assim que eles deflagram essas operações que a gente vai ver aqui na sequência, tá? Eles têm essa célula de inteligência fiscal, que chama doutrina de inteligência fiscal, né? Estruturado com tecnologia e com profissionais também, né? Especializados em identificar fraude fiscal. E é por isso, tá aqui, né, da questão dos objetivos, detectar e combater fraude fiscal estruturada, subsidiar os órgãos responsáveis pela persecução penal, no combate a crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiros correlatos. Isso aqui não é divulgado em ninguém, não, mas se você quiser pegar o inteiro teor, tá no Google, na protocolo 66 de 2009. Então, olha o que eles vão. Entende-se como fraude fiscal estruturada de natureza penal tributária aquelas que têm as seguintes características: estruturadas através de mecanismos complexos, como alguns que a gente citou, né? Perpetradas por grupos especialmente organizados para tais fins, que já chamam inclusive de organizações criminosas, podem envolver o emprego de diversos artifícios, como dissimulação de atos, negócios, utilização de interposta pessoa, o agente cítrico, né? Falsificação de documentos, simulações de operação, blindagem patrimonial, operações artificiosas sem fundamento econômico e utilização de paraísos fiscais, utilização abusiva de benefícios fiscais e a utilização de empresas sem atividade econômica, propósito negociar fundamento econômico, né? De fato, para absorver. Então, notem, pessoal, que isso aqui, tudo que a gente viu, é investigado, é olhado, é monitorado. Tudo deixa rastro.